E aí, pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui a nossa live, avisar aqui para a galera. Estamos começando para fazer o nosso papo de vestibulando. Espero que vocês gostem, né? E que seja útil aí para vocês. A nossa ideia é todos os domingos, às 19 horas, a gente parar aqui para tratar de um tema que seja útil, né, para todos aqueles que estão se preparando para o vestibular, mas que também têm interesse, né, nesse universo do conhecimento que envolve a preparação para os vestibulares, para o Enem, etc. Então, eu vou começar esse papo de vestibulando inaugural, né? Já tem um tema aí definido, né? Me apresentar, eu sou o professor Ale Souza, né? E dou aula de redação e atualidades na Associação Vestibulandos da Cidadania. Sou um dos fundadores e faço a coordenação geral, com apoio aí dos outros amigos que fazem o projeto também, né? Nós temos aí cerca de 30 voluntários que fazem o trabalho acontecer na associação, né? Grande parte deles, ex-alunos que retornaram e hoje dão aula, né? Auxiliam de diversas formas e garantem aí a qualidade desse trabalho, né? Então, domingo às 19 horas, a gente sempre vai vir aí com algum conteúdo, né? Ou um tema, né? Uma reflexão, uma entrevista, uma questão comentada. A gente vai analisando e pensando aí como contribuir para a preparação de vocês. Espero que vocês gostem aí dessa atividade, avisem os amigos e vamos em frente, né? A ideia hoje é a gente pensar um pouco sobre como o investimento nas universidades em ciência e tecnologia podem transformar a realidade do nosso país, né? Para isso, a gente vai fazer um percurso aí de ver algumas notícias, né? E aí a gente pensa a respeito, né? Algo que pode aparecer na redação, aparece nas questões também, e para a gente pensar, sobretudo, a nossa cidadania. Eu começo destacando aí, né? Vamos ver aqui se eu consigo fazer os compartilhamentos aqui de tela. Então, eu começo destacando aí que quando a gente fala de investimento em ciência e tecnologia, né? E daí eu já até falar, tipo, qual a minha formação, né? Os alunos sabem, mas eu fiz letras na USP, né? Entre 2001 a 2005, fiz um mestrado em educação na USP também entre 2006 e 2009, e cursei Direito entre 2010 e 2015, já foi aprovado na OAB e tal. Direito eu cursei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E sou servidor público federal, faço esse trabalho voluntário, porque a educação transformou a minha vida, então eu quero isso para todos os jovens aí que um dia estiveram como eu lá, com 17, 18 anos, pensando o que vai ser da minha vida, tem um lugar para mim no mundo. Então, quero dizer que existe, vamos para a universidade, né? E todos os professores aqui no nosso trabalho, os voluntários, têm esse mesmo sonho, né? De ver outros chegarem à universidade, e por isso a gente está sempre aí atuando. Então, retomando, né, a nossa conversa sobre a importância do investimento nas universidades em ciência e tecnologia,
eu chamo a atenção que para essa notícia aqui da Academia Brasileira de Ciências, né? Ela diz que as universidades públicas respondem por mais de 95% da produção científica no Brasil, né? Então, quando a gente observa, né, aqui a produção, né, das universidades, né, aqui, ó, mais de 95% das publicações referem-se a universidades federais, estaduais, e 20 universidades são listadas aí, né? 5 estaduais e 15 federais, entre aquelas que têm mais produção, né? E aí tá aí, né, a USP, a Unesp, a Unicamp, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul. Então, aqui estão as universidades que mais produzem no Brasil, meu, e assim, a gente tem universidades de ponta, né, com capacidade de se igualar a qualquer grande universidade do mundo, né. Então, a gente acaba vendo aí que se 95% das pesquisas, né, no Brasil, da produção científica, está nas universidades públicas, é importante a gente pensar como a gente vai investir, né, nas universidades, né, públicas. E como isso traz desenvolvimento, né? Daí a gente parte para um segundo tópico, né? Mesmo que a universidade ela dependa sobretudo do orçamento público, não é apenas o governo que deve sustentar a universidade, né? As empresas também podem colaborar com pesquisa, com inovação, não é, com o crescimento das universidades. Eu trouxe aqui o caso da Angelus. É uma empresa que produz tecnologia dentária, né? Ela faz parte da indústria de produtos odontológicos. Né? Ela tem aqui a história de como foi a criação, aqui a gente está no site do Sebrae, né? E aí fala aqui, né, que o senhor Roberto, lá, que é o fundador da empresa, ele pensou um produto, começou a vender e tal, a comercializar isso, e aí quando o negócio começou a aumentar, né, e a escala de produção começou a ser maior a demanda, e aí depois de 5 anos, no caso, seus produtos ainda eram simples, funcionável e estavam no caminho certo, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa. O produto tinha baixo valor agregado e a empresa tinha crescimento lento. Ele percebeu que não dava mais para continuar a produzir sem tecnologia. Então, embora estivesse vendendo e tal, mas para avançar precisava investir em tecnologia. Foi nesse momento que ele apresentou sua proposta para universidades e descobriu que está cheio de universitários por aí, louco para poder ter em mãos aquele projeto inovador que pode ser o seu, né, e poder mandar bala nas pesquisas. Então, as empresas que não estão dispostas a investir em equipamentos, tecnologias suficientes para manter uma estrutura de pesquisa internamente, fazem uma parceria com universidades que estão interessadas em ampliar o seu campo de pesquisa, desenvolver seus estudantes de graduandos a doutorandos. Então, quer dizer, tanto aqueles que estão na graduação, ainda começando uma faculdade, como aqueles que vão para pós-graduação, eles acabam desenvolvendo pesquisas que podem contribuir, né, aí com a indústria, etc. E assim é uma parceria interessante para os dois, né? O dentista levou a Angelus, sua empresa até então pequenininha, para ser desenvolvida no Centro Tecnológico da Aeronáutica, né, na Universidade Federal de São Carlos, aí, mais uma pública. No Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, que fica lá dentro da USP, foram esses os primeiros centros de estudos a abraçar sua pesquisa e viabilizar o desenvolvimento de seus produtos. Bom, daí vai falar aqui de todos os passos, né, eu recomendo a leitura aí. Hoje, a história de Roberto Alcântara, né, dessa empresa, Angelus, foi de sucesso extremo. Hoje ele exporta para mais de 65 países, além de incentivar pesquisas com 5% de seu faturamento anual, né? Então, mas ele não é um caso à parte. Na Europa e nos Estados Unidos,
a técnica já é praticada com muito sucesso. Aqui no Brasil, empresas como Braskem, Tramontina, Petrobras, já se beneficiaram desse tipo de parceria, de acordo com o César, né? De acordo com o César, a Angelus compete no mercado pela diferenciação de seus produtos, e a parceria com as universidades tem sido fundamental para que a estratégia tenha sucesso. E aí ele diz, nós temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento com pessoas, mestres e doutores, que vieram de universidades de renome aqui no Brasil. E o bacana é que ter uma faculdade relacionada à empresa traz valor ao negócio. Então, perante o cenário mundial, é uma parceria que agrega uma forte credibilidade à marca. Então, daí a gente vê que as nossas universidades, elas agregam, né, trazem credibilidade às marcas que se juntam a elas nesse processo produtivo, né? Então, a gente tem um potencial enorme aí para desenvolver a economia, gerar emprego, melhorar os nossos produtos. Bom, visto isso, eu passo a mostrar para vocês aqui, né, esse gráfico, né? Deixa eu só apagar aqui. Que mostra a composição do investimento de pesquisa e desenvolvimento de diferentes países em comparação ao Brasil, né? E aqui a gente vê o seguinte, na Coreia do Sul, 25% a participação do setor público e quase 75% no setor privado. No Japão, 22,77%. Na Alemanha, 34,65%. Né? Nos Estados Unidos, 35,64%. Na China, 25% e 74% iniciativa privada. Aqui no Brasil, o investimento em pesquisa e tecnologia é um dos únicos países aí desses listados, né? Tem outros, certamente, que o público ele investe ainda um pouco mais do que o privado, né? Isso não só porque, né, a gente está investindo, né, significativamente, mas porque a iniciativa privada tem muito aí a crescer e apoiar, né, o desenvolvimento de pesquisas no Brasil. E aí a gente vai ver, bom, se a gente já está investindo, né, o público está investindo consideravelmente, como a gente pode melhorar isso, né, pensando aí no momento de crise que a gente vive, né, da pandemia, o desemprego crescente, né, chegando aí, sei lá, 22 milhões de pessoas, né, quase 21%. Então, raciocinar sobre isso é o objetivo aqui dessa apresentação. Beleza? Bom, a gente vai ver aí mais adiante, né, que, então, a gente tem um campo enorme aí para crescer o investimento da iniciativa privada na pesquisa, no desenvolvimento e etc., que tende a beneficiar eles próprios e a sociedade, né? Mas, assim, considerando, né, que 95% das pesquisas vêm das universidades públicas. Então, existe uma séria dependência de investimento público nas universidades. Então, a gente precisa pensar também qual que é o nosso grau de endividamento, né? Como é que a gente vai manter as universidades, manter pesquisa, se o nosso grau de endividamento, como a gente está vendo nesse gráfico do Nexo Jornal, uma matéria publicada aí, deixa eu ver se eu acho aqui, recentemente, ela aqui, 1º de julho de 2020, né? Então, trouxe esse gráfico com a nossa evolução da relação dívida-PIB, né? Então, a gente vê aqui, que desde 2015, que foi quando a economia deu uma virada, né? Nós nos metemos numa recessão profunda e numa crise econômica que está difícil de deixar para trás, mas, enfim, desde esse período, o nosso endividamento em relação ao PIB começa a crescer, observem, não é? E para nós é importante aqui, né, pegar aqui, por exemplo, 2016, 2019, né? A gente pode ver que não tem, assim, grande diferença, né, de endividamento público. E aí, aqui explicando, né, com a matéria do Next Jornal, é comum que se examine a relação dívida-PIB ao se avaliar a saúde das finanças públicas. Essa relação
compara a magnitude de tudo que o país deve com quanto ele consegue produzir de riqueza por ano. A estimativa do IPEA é baseada em uma queda do PIB estimada em 6% em 2020. Então, quer dizer, essa relação dívida-PIB aqui é caso o PIB, né, vai chegar próximo de 100% a nossa dívida em relação ao PIB, né, então, comprometimento grande, quase total, mas justificado pela pandemia e todas as despesas que foram necessárias. E isso considerando que o PIB esse ano ele vai cair, né, a economia vai encolher cerca de 6%. E aí, a gente, então, vê aqui, então, que essa projeção conta com isso. Então, quer dizer, se o PIB cair mais que isso, a dívida, a relação dívida-PIB, né, tende a ser maior ainda, que é o que está falando aqui, né? O FMI fez uma previsão de queda, né, retração da economia de 9%, esperamos que não se concretize. Há sinais de que a gente, de fato, fique em torno de 5% ou 6%, né, o melhor prognóstico. E esse estudo também pontua que a diferença pode ser maior caso as despesas de combate à pandemia sejam estendidas por mais tempo do que originalmente e tal. Bom, aqui o que mais que a gente tem? Com os gastos superando as receitas, o governo toma recursos emprestados e o endividamento público aumenta. Diante dos esforços feitos nos primeiros meses da pandemia, o estudo do IPEA calculou, né, que a dívida bruta do governo geral contabiliza governo federal, governos estaduais e municipais, excluindo empresas estatais, deve subir para 93%, né? O aumento da dívida prevista de 18 pontos, né, no final de 2019, do ano passado, a gente estava numa relação dívida-PIB de 76%, quase, né? 75%, 76%. Né, isso é importante porque, assim, como é que a gente vai defender mais investimento, quer dizer, mais gasto público, num cenário de crise, de déficit, onde o que se espera do Estado são cortes de despesas, né? Essa semana mesmo teve uma discussão sobre o teto de gastos, né? Que é um teto constitucional que limita os gastos do ano seguinte ao crescimento da inflação do ano anterior, né? Então, esse teto é como se fosse uma âncora, né, fiscal que garante para o mercado, digamos assim, que o Brasil não vai se endividar além daquele limite. Por isso, isso foi colocado na Constituição, né? A ideia com isso é demonstrar que o risco para os investidores que comprarem títulos públicos do Brasil vai ser menor e, com isso, os juros caem, né? Os juros caindo, a gente gasta menos para manter essa dívida. Por outro lado, quando a gente gasta, o efeito é reverso. Então, a gente tem um problema, mas aqui, né, nessa apresentação que a gente está vendo, nesse nosso breve estudo, nosso papo aqui de vestibulando, vou tentar mostrar que o caminho certo, né, é tentar criar algum meio da gente dobrar o nosso investimento nas universidades e em ciência e tecnologia. Vamos ver se, ao final, quem estiver assistindo ou quem for assistir se convence disso de alguma forma. Seguindo aí o nosso estudo, né, a gente observa aí, né, na sequência, que naquele caso que a gente acabou de ver do aumento da relação dívida-PIB, se estava contando com 500 bilhões de reais investidos para a situação emergencial da pandemia. No entanto, essa matéria aqui recente, né, de 30 de junho, foi publicada aí no Senado, né, diz que o que a gente está gastando com a pandemia nesse período de emergência foi o dobro daquilo que a matéria do Nexo Jornal previu ali no seu esquema, né, na relação dívida-PIB. E aí, então, quer dizer, a tendência é que a situação fique ainda um pouco mais complicada. Mas, assim, eu queria ponderar o seguinte: ano passado e nos anteriores também, não foi só nesse governo, né? Na verdade, desde quando houve a crise fiscal, no final de 2014, início de 2015, o Brasil vem cortando investimento em saúde, educação, programas sociais. Não é só pegar os jornais que vocês vão ver. Os cortes do governo federal têm sido constantes. Por quê? Porque a gente se endividou além da conta, não é? E sem dinheiro não tem como manter os programas, etc.
No entanto, ciência e tecnologia têm sofrido muito, né? E as universidades também cada vez mais. E isso me gera um espanto, né? Porque, como a gente vai ver, o caminho para a gente desenvolver o país e melhorar a situação dos mais pobres, não é? E ter um país realmente que a gente sonha, né? É investir em ciência e tecnologia nas universidades. Prova disso, não é? Essa nossa próxima matéria que traz a Alemanha, né? A proposta aqui é seguir os passos da Alemanha. Olha só, hein, desafiador. Né? Vocês vão ver que é possível, extremamente viável. Olha só, a Alemanha vai investir quase R$ 1 trilhão em educação. Essa matéria aqui é 1º de maio de 2019, foi antes da pandemia. Mas veja bem, a gente acabou de ver que sem ter dinheiro, com déficit, com todos os problemas, a gente conseguiu, via Congresso Nacional, criar uma espécie de autorização no orçamento, né, para que pudesse ser investido, né, gastos, enfim, 1 trilhão aí durante a pandemia em poucos meses. Então, quer dizer, aquilo que o Brasil fez em poucos meses, a Alemanha está fazendo uma previsão aqui de investir o mesmo valor, e isso nos próximos 10 anos. Então, qual que é a ideia, né? O governo alemão mostra que a educação é fundamental para melhorar a nação e anuncia investimentos de 160 bilhões de euros. Né? Aí o euro está 6,50, né? Aí tem que fazer as contas, multiplica esse valor por 6. Aí você vai ter uma noção de quanto que é que a Alemanha vai investir, né? Nessa época aí que foi feita a matéria, né? Acho que ainda estava menor, era em torno de 700 bilhões de reais e tal. O valor representa cerca de 2 bilhões de euros a mais por ano, em comparação com 2019 e tal. E aí, ó, segundo a informação, né, do jornal alemão, 41 bilhões de euros serão investidos para a melhoria do ensino superior. Então, eles estão planejando melhorar o ensino superior da Alemanha ano a ano, gradualmente, nos próximos 10 anos. E, por outro lado, ó, a maior parte do dinheiro vai para ser usado em unidades de pesquisa. Aí estão percebendo? Então, assim, aí a gente vê o que é um planejamento estratégico de um país, né? A Alemanha, então, está se preparando, né, para a próxima década com um orçamento trilionário, né, de investimento nas universidades e em pesquisa, né? Então, aí alguém vai falar assim, pô, mas a Alemanha é rica, né? A gente não tem condição de se comparar com a Alemanha. Ora, daí a gente vê a nossa matéria seguinte, né? Aqui nessa matéria seguinte, a gente vai descobrir o seguinte, ó. É uma matéria que fala as maiores economias do mundo, 10 potências econômicas atuais, né? E aí aqui, ó, com dados do Banco Mundial de 2019, né? E aí começa, né? Estados Unidos com 21 trilhões, tal, a China, aí depois vem o Japão, terceira economia do mundo. Olha a Alemanha aí, quarta economia do mundo, né? Ela tem um PIB equivalente, né? O PIB considerando que é todas aí as riquezas produzidas no país, lato sensu, não é bem isso, né? Mas o tamanho da economia, digamos assim. Então, 3,8 trilhões de dólares. E aí, ó, quando você vai descendo na lista, vem a Índia, Reino Unido, França, Itália, e de repente, olha nós aí, não é? Nona economia do mundo, ó, 1,8 trilhão de dólares. Então, a nossa economia ela é um pouco menos do que a metade, certo? 1,8, 8,8, 16, né? A Alemanha está aqui com 3,8 trilhões, então é um pouco menos do que a metade, o tamanho da nossa economia comparada à economia da Alemanha. E nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, né? Já fomos a sexta no passado distante, né? Não tão distante, né? Uma década atrás, mas hoje somos a nona. Então, quer dizer, o Brasil não é um país, assim, digamos, pobre, sem recurso, que não tem condição
de fazer um investimento nas suas universidades em ciência e tecnologia, né? E assim, eu queria aí a gente tentar fazer um ajuste, né, desses números para a gente tentar entender, né, como seria, né, esse investimento, né, em ciência e tecnologia, considerando que somos a nona economia do mundo e que a gente, então, pode investir proporcionalmente aquilo que a Alemanha fará nos próximos 10 anos. Então, pensando nisso, fiz eu aqui algumas contas, espero não estar enganado, né, mas vocês podem fazer as de vocês também, né, em 2000 e seguindo aí proporcionalmente, vai, estou colocando assim, a Alemanha, ela vai investir 12 bilhões de euros por ano em pesquisa, certo? Eram 120 bilhões que a gente viu em 10 anos. Então, divide isso por 10, né? 12 bilhões de euros por ano, né? Aí, pensando proporcionalmente, a gente poderia investir algo equivalente a 4 bilhões de euros, não é? Pensa assim, fosse metade, né? Se a nossa economia fosse a metade da deles, a gente poderia investir 6 bilhões de euros. Mas, considerando que é um pouco menor que a metade, né? Então vamos colocar 4 bilhões de euros só em pesquisa, tirando universidades e ensino superior, só em pesquisa e desenvolvimento, né? Ciência. Pô, se a gente fizesse isso, considerando o euro a R$ 6, está mais caro que isso, está 6,50, nós vamos colocar R$ 6 para facilitar as contas. Então, a gente teria que investir por ano o equivalente a 24 bilhões de reais para a gente igualar o investimento proporcional ao da Alemanha somente em ciência a partir do ano que vem, certo? Então, 24 bilhões de reais, que seria o equivalente a 4 bilhões de euros, né? Colocando aí proporcionalmente aquilo que a Alemanha vai investir, né, a partir do ano que vem, que é 12 bilhões. Bom, e aí, né, diante disso, eu queria aprofundar um pouco esse raciocínio, não é? E, se vocês tiverem dúvidas aí, comentários, podem escrever aí nas mensagens e colocar entre parênteses o nome que eu vejo aqui e respondo. Mas eu só consigo ver se você colocar o nome, porque aparece um painel aqui para mim, eu não estou vendo como vocês veem no Facebook, certo? E aí, boa noite, Ana Cláudia, obrigado. A Alemanha irá manter esse investimento mesmo após a pandemia? Então, boa pergunta, né? Foi maio de 2019 e a gente não sabe aí como que vai ficar, mas assim, investigando e pelas últimas notícias, a Alemanha não só está se segurando muito bem na crise, como está se propondo a ajudar os outros países da União Europeia, né? Porque Angela Merkel, ela sempre foi criticada por praticar austeridade fiscal, aquelas políticas neoliberais terríveis, não é? De controle de gastos e ter superávites constantes, fazer reserva. E aí o que aconteceu? Quando chegou na pandemia, a Alemanha tinha dinheiro guardado para segurar a economia, socorrer as pessoas, socorrer as empresas e socorrer os vizinhos. Então, a Alemanha, ela sempre faz o dever de casa, né? A gente é que tem dificuldade aqui no Brasil. Então, eu creio que o investimento está mantido mesmo com a pandemia, né? Quem perguntou foi o Matheus Borges. Abração, Matheus. Então, assim, tiverem perguntas, comentários, podem mandar aí que eu estou acompanhando, beleza? Bom, então, seguindo aí a nossa reflexão, eu queria mostrar para vocês aqui no site da FAPESP, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? A FAPESP é aquela que paga as melhores bolsas de pesquisa para os estudantes de graduação. Quando vocês forem para a universidade, não é? Busquem fazer pesquisa e ter bolsa da FAPESP. Tem que ter ótimas notas, não é? E apresentar um bom projeto. Você conseguiu uma bolsa da FAPESP, você está bem, assim, e é sinal que seu projeto tem qualidade, beleza? E é também uma revista, um site onde você pode estar sempre tendo conhecimento sobre tudo que é produzido de pesquisa, né? É estadual e
enfim, eles publicaram essa matéria aqui, é uma matéria de Fabrício Marques, né, no caderno de junho de 2017. 2017 a gente já estava, né, com esse problema de cortar verbas de pesquisa das universidades, enfim. E aí, ele escreveu essa matéria, financiamento em crise, né? Quais são as alternativas para atenuar o impacto dos cortes do orçamento federal no esforço nacional em pesquisa e desenvolvimento? Aqui é importante a gente destacar a participação do governo federal, né? O governo federal, ele arrecada 70% dos impostos, né? Então, é da onde provém as grandes diretrizes de política pública, de transformação e de caráter nacional. E isso também de acordo com a Constituição. Não é? Então, a gente tem que pensar em nível de governo federal, não é? Aí, porque os estados, os municípios também participam, mas, assim, com menor impacto, né? Exceto São Paulo, pelas três paulistas, né? USP, Unesp, Unicamp, que são campeãs de pesquisa, e graças também à FAPESP, aí, que é uma instituição estadual, elas geralmente têm um bom investimento também, né? E todo mundo se beneficia disso, né? Dentro de um ideal iluminista, né? Quando você acende a luz do conhecimento num lugar, todo mundo que está ao redor é iluminado, não é? Então, o que a gente precisa fazer é transformar as nossas universidades e centros de pesquisa em espécie de tochas para o Brasil, né? Tochas de conhecimento, para a gente ver se a gente transforma a nossa realidade. Bom, essa matéria da FAPESP, né, ela traz uns números, né, em 2017, e ela traz um apanhado aí de 2014, né? E nesse apanhado aí de 2014, eles falam o seguinte, né, que investiu-se, né, em 2014 1,27% do PIB em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Isso equivale, né, equivalia na época a 73,6 bilhões de reais. O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele foi responsável por 5,6 bilhões, né? Ou apenas 7,6% desse investimento. Então, quer dizer, de todo o universo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, de 1,7% do PIB, equivalente a 73,6 bilhões, o Ministério de Ciência e Tecnologia do governo federal investiu 5,6 bilhões naquele ano de 2014. O ano de 2014 tem que ser olhado sempre com muito cuidado, né? Porque o Brasil, economicamente falando, né, ele era um até 2014 e é outro depois de 2014, né? Porque, enfim, havia lá um rombo fiscal um tanto quanto oculto, e isso mudou completamente o cenário do país, né? Então, mas esse dado, ele serve de referência para nós pensarmos, né? A gente pode pensar. Quando fala aqui que o Ministério de Ciência e Tecnologia investiu 7,6% total, é importante lembrar também daquele gráfico que a gente viu, em que a iniciativa privada também participa, né, desses 73% aqui, com cerca de 47%, né, 45%, enfim, de tudo que é investido em relação ao PIB. Né? Então, aqui tem um bolão nesses 73 bilhões. Né? Você tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, outros ministérios, os estados, as empresas, enfim, municípios. Então, esse é o total que o Brasil investe em ciência e tecnologia. E aí, eu fiz algumas contas, né, para a gente refletir, né, e pensar um pouco nesses números que essa publicação da FAPESP traz para nós. Olha só, né, então, segundo esse estudo, né, quando chegou em 2016, tá mais para baixo aqui, ó, o governo federal, né, publicou um documento chamado Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Foi lançado pelo governo federal em 2016 e o país se propunha a investir 2% do PIB até 2019. Né? E aí, em 2017, eles falam assim, meta cada vez mais difícil de alcançar. Então, ou seja, se em 2017, né, a gente estava investindo lá, ó, como a gente viu mais acima, a gente estava investindo aqui
o equivalente a 1,27, não é isso? Aqui, ó, 1,27 do PIB. Então, em 2016, a previsão era para a gente aumentar esse valor, né? Era para aumentar para 2%. Então, a gente tinha que manter esses 2% aí do PIB, né? E aqui fala, né? Isso até 2019. Então, virá aumentando até alcançar 2% em 2019. E aqui fala, o patamar não é exorbitante, quer dizer, não é uma coisa exagerada. A média de investimento dos 34 países da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as nações mais industrializadas, foi de 2,4% do PIB. Então, se a gente conseguisse investir isso, 2% do PIB ao ano, em ciência e tecnologia, separado ensino superior, certo? É só ciência e tecnologia. Que o ensino superior está lá com o Ministério da Educação, outro ministério. Então, a gente conseguiria ter um desenvolvimento de ciência e de pesquisa e de transformação da sociedade muito superior ao que a gente tem hoje. Fala aqui, ó, para alcançar esse nível, tomando o PIB de 2016, que foi de 6,26 trilhões, né, no Brasil, a gente deveria ter investido em 2016 125 bilhões, que seria 70% a mais do que foi investido em 2014, aqueles 73 bilhões. Então, ou seja, esse número de 2016 ele é bem interessante, porque, olha só, o PIB de 2016, medido em dólares, ele equivale a 1,796 trilhão de dólares. Em 2019, como a gente viu naquela matéria anterior, o nosso PIB foi 1,8 trilhão de dólares. Então, ou seja, 1,796. Depois de 2016. 2019, 1,8. Ora, a diferença é mínima, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte, que, né, infelizmente, em razão das recessões que ocorreram, né, a partir de 2014, a nossa economia colheu 8 pontos, né, 8,5% entre 2015 e 2016. Né? Aí, em 2017, a gente conseguiu bater no fundo do poço, aí começamos a escalar, né, devagar, né, para ver se a gente melhora, né, enfim. Então, é por isso que, quando a gente se pega o PIB de 2019 e o PIB de 2016, 2019 é levemente maior, né, houve um crescimento econômico aí pequeno, né, 2018, né, 2019, 2017 foi quase zero, e agora, esse ano, a gente cresceria mais, mas, né, em razão da pandemia, etc., tudo ficou mais complicado. Mas o que significa dizer agora, né, para a gente atingir, né, esse valor, né, de 125 bilhões aí, né, para o Ministério só em pesquisa e desenvolvimento, a gente está muito longe disso, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas assim, aqui, ó, tem nessa nossa próxima matéria, tem uma nota de esclarecimento sobre a execução orçamentária, né? Aquilo que estava previsto para o ano de 2019, é uma matéria de novembro, agora, final de novembro, quase dezembro de 19, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele diz, não é, quanto estava previsto, quanto gastou e tal. Aí fala que executou 91% dos recursos, né, orçamentários, que correspondeu a 4,2% do PIB, né, de um total de 4,6% e tal. Então, quer dizer, a gente está muito longe, né, daqueles 2% lá do PIB, né, que estava previsto no passado. E aí, não. Aqui é importante considerar ainda o seguinte, só para a gente não se perder nos números, né? Que senão eu acabo me perdendo. Retornando, é o seguinte, vamos lá, com calma, para a gente não se perder nos números. Os 73 bilhões, né, de reais em investimento em pesquisa e desenvolvimento, etc., equivalia a 1,27% do PIB do Brasil, e era tudo que era investido no país em ciência, pesquisa, etc., certo?
Daqueles 73%, 7,6%, ou seja, 5,5 bilhões, era do Ministério de Ciência e Tecnologia, isso no ano de 2014. Então, fazendo as conversões, não é, para a gente pensar em 2019, lembra que o PIB tem o mesmo valor, né, de um ano e de outro, praticamente, quando a gente mede em dólares, né? Então, se 2% aí equivale a 125 bilhões de reais, como a gente viu na revista da FAPESP, 7,6%, né, de investimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, para a gente tentar retomar aí a medida de 2014, né, pré-crise, seria o equivalente a 9,5 bilhões de reais, arredondando o número. Então, ó, em 2019, a gente teria que ter gasto pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, gasto não investido, né, porque isso é investimento, 9 bilhões e meio. E a gente investiu aí 4,2. Então, a gente está aí abaixo da metade daquilo que a gente deveria estar fazendo em ciência e tecnologia, se fosse para a gente cumprir, né, aquele percentual que o próprio governo federal propôs em 2016, pensando somente no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E aí que comunicações ainda está junto, né? A gente teria que separar para saber quanto exatamente está indo para ciência e tecnologia, porque nas comunicações, né, muita coisa não vai para ciência e tecnologia, né? Existem números que tiram daí, sei lá, gasto com pessoal e tal, enfim. Os números sempre, né, a gente pode abordar de diferentes formas, mas esses que eu estou falando para vocês são seguros. Então, assim, em vez de 4,2 bilhões em 2019, a gente deveria ter investido em ciência e tecnologia para tomar a mesma proporção de 2014, 9 bilhões e meio de reais. Pô, e aí a gente imagina, né? Todo mundo acompanhou qual foi o drama dos pesquisadores no Brasil, quanta pesquisa foi paralisada conforme o governo teve que, né, relatou que teve que fazer cortes, né? Então, no começo do ano mesmo, houve vários cortes em ciência, etc, etc. E aí as pesquisas vão sendo interrompidas, os pesquisadores vão indo para o exterior, né? A gente tem um problema no Brasil de fuga de cérebros, né? Então, os nossos melhores pesquisadores, as pessoas mais bem formadas no país, acabam tendo que trabalhar nos países da Europa e tal, onde tem estrutura, onde tem estabilidade de investimento, porque até mesmo se a gente conseguir fazer um plano para garantir investimento nas universidades em ciência e tecnologia, o que a gente está garantindo? A gente está garantindo estabilidade e planejamento para os jovens que querem entrar nas universidades, para que eles sonhem, para que eles busquem, e para os nossos mestrandos, doutorandos, os nossos estudantes de graduação, não é, que vão ter interesse de desenvolver pesquisa, porque sabe que o investimento não vai ser cortado, não é, que o investimento é aquele seguro. A gente vai tirar da boca, mas não vai tirar da escola, né? Como meu pai e minha mãe sempre fizeram comigo, né? Só assim, não, se tiver que fazer conta, a gente diminui a comida, mas né, na escola a gente vai segurar, né? Quantos pais fazem isso com os filhos? Então, quer dizer, a gente precisa que o governo, não só esse, mas qualquer um deles, tantos que passaram, quantos que vêm, tenha essa decisão firme. E eles só vão ter essa decisão firme se isso for claro para nós, né? Então, é por isso que eu estou aqui falando tudo isso, para que as pessoas percebam toda a riqueza que existe, o potencial enorme que o Brasil tem para a gente virar o jogo da nossa realidade, não é? Com educação e ciência. Bom, alguma pergunta? Bom, tem uma pergunta ali do Matheus. Conseguimos relacionar essa dificuldade de investimento em educação e desenvolvimento científico com o aumento anual da dívida pública? Essa dívida está relacionada aos servidores públicos. Isso pode servir de explicação? Então, nessa conta aqui que a gente está colocando, já está o pagamento de salários, etc. Eu vou explicar que investir em educação, em ciência e tecnologia é a saída para diminuir o nosso endividamento. Não aumenta a dívida, diminui. Vamos ver se a gente consegue chegar a essa conclusão. Bom, só para terminar os cálculos, né? Então, acho que é isso, né? A gente não ultrapassou, né, nem 4 bilhões e meio e teria que ser 9 bilhões e meio. E aí, outra reflexão que eu queria colocar, né? É inaceitável
não é, para um país do tamanho do Brasil, nona economia do mundo, que demonstrou, nesses últimos meses, ter condição de desembolsar R$ 1 trilhão. Não foi 10 bilhões que a gente está falando aqui, que poderia arredondar para ciência e tecnologia, né? Nas nossas contas, 9,5 bilhões para equivaler à participação do Ministério de Ciência e Tecnologia, aquilo que seria esperado em 2014, né? 2% do PIB e tal. Então, quer dizer, não é 10 bilhões que a gente está defendendo aqui nos próximos 10 anos, não é? Colocar por baixo, nos próximos 10 anos, investir 10 bilhões, o dobro do que está aqui. Então, para dar estabilidade para os cientistas que estão lá fora, os brasileiros que querem voltar, ou que estão pensando em ir embora, quem está pensando em ir embora, não ir. E para quem está lá fora, querer voltar e desenvolver pesquisa no Brasil, para a gente destravar o nosso país. Então, quer dizer, não é esses 10 bilhões. O governo não gastou 100 bilhões, 200 bilhões, 500 bilhões, nem 900 bilhões. É 1 trilhão. Então, quer dizer, e aí o nosso endividamento subiu quanto? Subiu de cerca de 75% do PIB para 93%, 95% do PIB. Pô, é um endividamento alto, é verdade, é um endividamento alto. A gente precisa consertar isso, não é? Mas, no entanto, cara, pensa bem, a gente não poderia aprovar um projeto no Congresso Nacional, não é? E ter um plano de governo para garantir esses 10 bilhões, cara, perto desse trilhão não é nada. Né? 10 bilhões em 10 anos é 100 bilhões de reais. É 1/10 do que gastou com a pandemia agora, porque precisou e tal. E eu não estou falando que o dinheiro que gastou foi inútil, não deveria ser gasto. Não, foi necessário. O que eu estou dizendo é, a gente precisa perceber a emergência educacional no Brasil. Não é? Existe um desespero. Da mesma forma que as pessoas morrem por pegar o coronavírus, as pessoas morrem por não terem educação, por não terem acesso à ciência. Quantos remédios não foram descobertos porque a gente não está investindo em ciência, não é? E poderiam estar aí disponível. Era para o Brasil ser uma potência em ciência e tecnologia, e a gente já viu pela empresa, né, a de tecnologia dentária, que, meu, se você integrar a ciência e tecnologia com a indústria, não é, com a iniciativa privada, você potencializa muito, não é, o valor, né, agregado aos produtos que é vendido no Brasil e no exterior, gera emprego qualificado. Então, assim, considerando que a gente tem 95% das pesquisas, né, em universidades públicas, é fundamental que o Estado, tanto federal quanto estadual, enfim, que o Brasil e o povo também tome um rumo, não é? Porque senão a gente vai ficar afundado nesse subdesenvolvimento, não é? Não tem condição. Bom, e aí, dito isso, então, o que eu quero defender aqui com vocês é que o Brasil tem tudo para poder seguir os passos da Alemanha, não é? De acordo com as proporções da nossa economia. Não estou falando que a gente tem a mesma grana que eles, estou falando que é proporcional ao nosso PIB, a gente tem toda a condição, não é? E também, não é, de acordo com a nossa realidade fiscal e material, as universidades que a gente já tem, todo o potencial que o Brasil tem, e está tudo documentado, demonstrado, mostrei aqui para vocês. Bom, então, seguindo aí, alguém vai dizer assim, né? Mas o Brasil já gasta muito, né, em educação e em proporção ao PIB, né? Aqui uma matéria da Fundacred, né? Eu peguei porque os dados são interessantes para a gente analisar e vem da OCDE em 2015. Então, quando a gente olha aqui, né, o percentual do PIB utilizado em gastos públicos com educação, a gente vê ali, ó, no começo ali, a Irlanda, 3,2% do PIB, Japão, 3,3%, a Alemanha, que a gente está falando aqui, 4,4%, aí vem Coreia do Sul, México, né, o Brasil, 5,7%. Aí ela assim, pô, então não tem condição. Se a Alemanha, não é, que é o que é, investe o que investe, ainda está lá em 4,4% do PIB, como que a gente que já investe 5,7% vai investir mais? Não é? Tem que diminuir essa despesa, não dá para aumentar. Pessoal, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha só, aí é preciso ter um pouco de conhecimento, né? De economia, eu acho, né? Porque daí, olha só o que acontece também, né?
É, outra coisa que alguém vai dizer, né? O Brasil, não é, precisa investir em educação básica, não em ensino superior, né? Porque estou defendendo aqui investimento em universidade, ensino superior, né? E ciência e tecnologia, que vai beneficiar diretamente também o ensino superior, que é da onde vem aí o nosso povo que faz pesquisa, né? E aí, e aí dizem assim, pô, mas o Brasil já gasta muito no ensino superior, tem que cobrar mensalidade na universidade, a universidade tem que se manter com a iniciativa privada, a gente precisa tirar dinheiro do ensino superior e colocar na educação básica. Não é isso. Não defendo isso. Olha só, quando a gente olha os dados, né, aqui, vocês vão perceber, ó, esses aqui são, deixa eu ver, eu acho que mantém, viu, da OCDE aqui, mas olha só, depois vocês podem entrar e pegar essa matéria. Eu vou subir aqui só para vocês verem o título. Chama Quanto e Como é o Gasto do Brasil com Educação. Beleza? E aí, eles trazem o gráfico aqui para mim. Então, assim, ó, tem o orçamento ali, tal. Então, vê só. A cor mais clara é o investimento dos países em ensino superior. Eu não chamo gasto em educação, porque, assim, gasto ou investimento público depende da qualidade e da eficiência. Se o gasto tiver qualidade, vira investimento. Se for eficiente, vira investimento. Só vai ser gasto, principalmente em educação, se for mal feito. Não é? Se for bem feito, é investimento. Então, a gente tem que cuidar também da qualidade. Então, vê só, Luxemburgo gasta bem mais com o ensino superior do que com a educação básica. O dobro, né? Mais que o dobro. A Áustria também gasta mais, US$ 18.000 por aluno, né? Aqui é o gasto, a média de gasto por aluno, né? US$ 18.000 por aluno do ensino superior, 11 mil por aluno da educação básica. Estados Unidos está bem próximo, né? Do ensino superior e da educação básica, mas é mais também. A Finlândia gasta mais que o dobro com os alunos do ensino superior comparado aos alunos de escola pública. A Coreia do Sul, um pouco mais também. Canadá, mais também, 12,8. Aí a média da OCDE, essa média aqui. Aí Portugal, um pouco mais também. Nova Zelândia, mais também ensino superior. Aí vem o Brasil, 14 e aqui $3.700 por aluno. Então vejam bem, quando a gente olha os gastos do Brasil com ensino superior, $14.000, né? A gente está na média aí, né? Pega os países envolvidos, né? Está longe da Finlândia, por exemplo, né? Mas é mais que nos Estados Unidos, menos que na Áustria, bem menos que no Luxemburgo, né? Mas o que está desproporcional quando a gente olha os números? Está bem desproporcional o gasto com a educação básica, não é? Então, em boa hora, foi aprovado o Fundeb para dobrar esse valor, né? O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi aprovado aí dobrar o valor, né? Semana passada, retrasado. Então, a gente precisa, de fato, dobrar esse valor mesmo, não é? Melhorar esse investimento na educação básica. Mas isso não significa que a gente precisa reduzir o ensino superior, não é? Por quê? Quem vai dar aula para o pessoal da educação básica, se os professores aqui não desenvolverem pesquisa, não tiverem assistência estudantil para estudar nas universidades, quase metade das universidades públicas hoje tem cotas para os alunos da escola pública, né? Você que, sei lá, se vê como alguém muito pobre, que não tem condição de estudar e tal, a gente está com o nosso cursinho aí, é gratuito, fica em Itaquá, nossos professores são formados, alguns universitários, né? A maioria está na USP lá no terceiro, quarto ano, ou já, enfim, já é formado também, e são ótimos professores, experientes, nosso curso é gratuito, você pode fazer inscrição aí, a chave de inscrição acho que em novembro, começa em fevereiro e vai até dezembro, isso sem pandemia, com pandemia a gente ajusta esse calendário, mas assim, a gente já tem mais de 70 aprovados aí, e alunos que vieram da escola pública entraram na USP, na Unesp, em diferentes faculdades públicas. A gente tem aluno que está fazendo fisioterapia na Federal lá da Paraíba, se não me engano, um que faz na Federal de Goiás, Federal do Rio Grande do Sul, do Pampa, em todo lugar aí, né? Não em todos, né? Mas em muitos lugares do Brasil a gente tem alunos nossos. Então,
E aí você pode pensar assim, mas como eu vou sobreviver lá? Tem bolsa, auxílio moradia, auxílio alimentação, tem essas bolsas de pesquisa. A USP dá até vale livro para os alunos, cara. É muito melhor do que quando eu estudei. Quando eu estudei lá, em 2001, eu não tinha, sei lá, tinha uma fração dos benefícios que tem hoje. Então, bora para a universidade. Só que aí, para a gente conseguir manter os nossos alunos que vêm da escola pública e não tem condição, a universidade tem que ter recurso. Não dá para ficar podando a universidade, não é? Tem que ter condição de trabalhar, desenvolver pesquisa, e biblioteca, e laboratório, não é? Educação bem feita é cara, né? Mas, assim, independentemente disso, eu quero mostrar como o investimento feito aqui, no ensino superior, vai se reverter para o pessoal daqui, que está na educação básica. Então, vejam só, e se a gente tirar daqui para colocar na educação básica, a gente não está garantindo a sustentabilidade do investimento na educação básica. Porque o que vai sustentar o investimento na educação básica é a produção e tecnologia, as pesquisas, a mão de obra qualificada que a gente forma na universidade. É isso que vai gerar crescimento econômico, aumento do PIB e aumento da arrecadação do governo federal, dos estados, municípios, e aí eles vão ter como investir na educação básica cada vez mais. Não precisa mais investir no ensino superior, né? Você pode segurar, mas precisa dobrar esse investimento em pesquisa e garantir aí esse aumento na educação básica, ele vai paulatinamente, né, aos poucos, sendo elevado devido ao crescimento do país, a arrecadação dos impostos, porque as constituições, né, tanto estadual quanto federal, estabelecem um percentual mínimo de investimento, né? E aí o teto de gastos também criou um percentual mínimo de investimento em educação e saúde, não máximo, né? Nada impede tirar dinheiro de outras áreas para investir em saúde e educação, mesmo com a PEC do teto. Bom, e quando a gente fala isso, a gente está falando aí de investimento com critérios de qualidade e sem exclusão de nenhuma área do conhecimento. Não é? Tem que parar com essa bobagem de desprezar ciências humanas, desprezar filosofia, desprezar sociologia. E em relação a isso, eu quero mostrar para vocês esse artigo aqui, ó, recomendo a leitura, de abril de 2014, né, que fala o ambiente como questão sociológica, conflitos ambientais em perspectiva. São aí dos professores aí da Federal do Rio Grande do Sul, né, Lorena Cândido Fleury, Jalcione Almeida, Adriano Premida. O Adriano é da Fundação Amazônia de Defesa da Biosfera, né, do Amazonas. E aí, nesse texto, cara, eu não vou ler com vocês, obviamente, mas, assim, eu recomendo a leitura, e eu só queria dizer para vocês o seguinte, que nesse texto, eles falam o seguinte, que a filosofia e a sociologia, né, está num tempo em que as ciências são integradas. Então, não adianta você saber muito de tecnologia e não saber nada de sociologia, filosofia, literatura, tudo vai te ajudar a se desenvolver. Está tudo integrado, né? É a teoria da complexidade do Edgar Morin, não é? Busquem pesquisar sobre isso. Essa teoria, ela mostra como a ciência, ela não pode ser mais fragmentada, né? Como era no plano cartesiano, do Descartes, né? Que aí se separou tudo em disciplina e tal. Não. Conhecimento hoje é integrado. E quanto mais você tiver conhecimento amplo, integrado, melhor profissional, melhor cidadão, mais você vai ter prazer nos estudos. Assim, prazer de estudar. É isso que importa, certo? Então, ciências humanas é fundamental. Nesse texto, a gente vai ver o seguinte, que chama aí, né? Eu já li o título, mas nesse texto eles falam o seguinte, que dentro da sociologia, por exemplo, existe uma área da sociologia ambiental. E aí, dentro da sociologia ambiental, você tem sub-áreas que tratam, por exemplo, de sociologia rural. A gente tem produção rural no Brasil? Então, essa sociologia rural ela é importante. Se a gente quiser produzir mais, melhorar, enfim. Outra área, estudo dos processos sociais de transformação da ideia de natureza. Olha a filosofia aí junto com a sociologia. Qual que é a concepção de natureza que a gente tem, que os indígenas têm, que outros povos têm, de acordo com a cultura? Então, conforme a gente muda de cultura, os povos, as culturas, vão vendo a natureza de maneira diferente. Será que isso impacta, isso muda na hora de fazer um projeto de desenvolvimento?
não é? Construir um shopping center, fazer uma faculdade, fazer uma estrada, não é? Qual será que é a importância de ter esse conhecimento, o engenheiro, por exemplo, quando ele vai pensar a ponte, ou ele tem um profissional formado em sociologia para ele dialogar, né? Então, assim, nesses estudos sociológicos, os sociólogos aprendem sobre conflitos ambientais numa sociedade de risco como a nossa. E como seria a melhor forma de resolvê-los por meio do conhecimento, vou subir aqui só para ficar no título, né, do texto, por meio do conhecimento daquela sociedade e cultura, de como os atores sociais envolvidos em cada conflito se relacionam com o meio ambiente. Como seria a interpretação dos interesses indígenas e interesses de uma cultura ocidentalizada em conflito do ponto de vista antropológico, né? Então, assim, a gente consegue ter um desenvolvimento e não somente um crescimento do PIB, né? Porque desenvolvimento envolve qualidade de vida, respeito às pessoas, ao meio ambiente, uma coisa mais integrada, né, de primeiro mundo, é isso que a gente vai fazer. Então, quer dizer, esse envolvimento do dobro em ciência, tecnologia, em pesquisa, não pode desprezar as ciências humanas. E uma prova disso, né, falei aqui que a sustentabilidade é uma das áreas, né, do conhecimento importante, né, as ciências humanas, e aí olha só essa matéria, né, recente, ó, de 5 de julho, não é tão recente, de 2010, mas tem uma semelhante falando o mesmo valor. Investimentos sustentáveis movimentam 20 trilhões, né, de dólares, né? Então, se vocês procurarem aí, tem muito dinheiro rodando, trilhões, cara, para quem respeita o meio ambiente e faz um desenvolvimento integrado com respeito aos direitos trabalhistas e coisas assim. Seguindo, né, o nosso plano aí, né, então, quer dizer, dá para a gente aumentar aí 10 vezes o nosso PIB, garantindo aí o respeito à sustentabilidade, beleza? Podem ver que tem muitas notícias nesse sentido, né? Então, o que acontece se a gente aumentasse 10 vezes o nosso PIB, investindo em ciência e tecnologia, respeitando o meio ambiente, etc, etc? Aquela relação dívida-PIB ia diminuir muito, não é? Porque como o PIB começa a crescer e a dívida se mantém igual, a proporção da dívida em relação ao PIB, não é, vai diminuindo. E aí a gente vai tendo mais dinheiro para investir em outras áreas também, certo? Então, aquele investimento em educação básica que a gente precisa fazer, né, para dobrar, triplicar o valor que é feito hoje, talvez até aumentar mais que isso, a gente vai conseguir fazer por meio desse investimento nas universidades em ciência e tecnologia. Encaminhando aí já para o final, né? Só essa matéria aqui, ó, cortar investimentos em ciência, o Brasil assassina o futuro, né? Nessa matéria, né, ele mostra aqui, por exemplo, ó, que políticas públicas que incentivam a pesquisa e inovação industrial são essenciais para o desenvolvimento econômico. A maioria dos países desenvolvidos, aqueles que buscam escapar do subdesenvolvimento, entenderam essa regra e investem na formulação de pesquisas voltadas a incentivar e acelerar as áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é isso que eu estou falando aqui, né? O autor do texto aqui, ó, Riley Rodrigues de Oliveira, economista, formado em gestão estratégica e tal, né? Estudou na França, etc. E aí ele diz aqui, ó, na contramão, essa matéria aqui, deixa eu ver, abril de 2018, beleza? Aí aqui, nessa matéria diz o seguinte, ó, na contramão, o Brasil está, né, consolidando um dos maiores atrasos científicos de sua história. Os governos vêm reduzindo os recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso pode ser visto no orçamento de tecnologia. Em 2010, quando havia até um ministério com esse nome, o valor foi de 10 bilhões, a preços de 2017. Estão vendo? Então, ó, dobrar o investimento em ciência e tecnologia, como estou defendendo aqui nessa exposição, equivale ao nosso gasto, né, o nosso investimento nessa área em 2010, 10 anos atrás. Então, não é uma coisa assim absurda, não tem dinheiro, não dá para fazer,
está fora da nossa capacidade. Não, cara, a nossa economia já está muito maior do que era naquela época, não é? É uma questão de priorizar, realmente, né? A gente viu que no momento de emergência a gente conseguiu, não é? Tirar 1 trilhão aí para salvar as pessoas e tal. É lógico, vai ter um custo, vai ter que normalizar, vai ter que equilibrar, não é? Não vai sair de graça, mas assim, o que a gente está falando aqui é de investimento, é aquilo que se multiplica em benefício, e no caso, educação e ciência, diversos para toda a sociedade. Né? E aí está falando que em 2017, após ser agregado o Ministério de Comunicações, o valor passou a 4,8 milhões, né? Bilhões, aliás, desculpa. E em 2018, o orçamento previsto era de 1,4 bilhão. E quando a gente vê, vai ficando cada vez menor. Ano que vem, não sei se vai chegar a 1 bilhão investido em ciência e tecnologia. Então, quer dizer, aí a pergunta que fica, né? Agora que a gente já está chegando no final. Por que a Alemanha ela decidiu investir tanto em ciência e tecnologia, né? E nas universidades deles? A resposta a gente vai ver nessa matéria aqui, ó, do Jornal da USP, né, de maio de 2019, quando saiu aquela outra falando isso. Então, a resposta aqui, ó, para garantir prosperidade. Então, riqueza, cara, nem sempre é prosperidade, né? Muita gente é rica, mas não é próspera. Né? A prosperidade de vida, paz, não é? Bem-estar coletivo, né? Então, a gente tem que buscar fazer do Brasil um país próspero. Né? Não basta que o Brasil seja grande, né? E aí, então, primeira razão, para garantir prosperidade, segundo a matéria publicada por Luiz Roberto Serrano. Né? E aí, aqui embaixo, ele fala o seguinte, ó, que a Alemanha toma essas iniciativas que visam a manter sua liderança econômica no continente europeu e até mesmo o espaço da Europa na competição global, que tem como líder Estados Unidos e China. Né? E aí, eu pergunto, não é? A gente não quer ter um país próspero, né? A gente não quer ter uma liderança na América Latina, não é? Porque o Brasil, pelo tamanho dele, não é? E tem todo o potencial para ser uma liderança na América Latina. Então, por que a Alemanha, e veja aqui, a Alemanha não está investindo em ciência e tecnologia lá, no ensino superior, nas universidades, somente para o país deles, pensando também no espaço da Europa na competição global. Ou seja, a gente tem que pensar também nos vizinhos, não é? A gente pode, se o Brasil cresce, se o Brasil prospera, a gente pode, com isso, mover toda a economia aí da América Latina, cara, e melhorar também a vida dos vizinhos. Né? E isso é bom para nós, né? Porque a vida não melhora para nós quando fica pior para os outros, né? A vida melhora para nós quando fica melhor para os outros também. Fica melhor para os outros, fica melhor para nós, cara. Assim, é a regra, né? A regra é essa. Então assim, aí estão os motivos do porquê a Alemanha tomou essa decisão. E, bom, eu encerro, né, a nossa live inaugural aí. Não sei o que vocês acham. Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta. Conseguimos. Como é que é? Tá. Não, então, a questão dos servidores públicos está em discussão a reforma administrativa, né? Porque quase, acho que 40% dos servidores públicos federais, não sei se das outras esferas também, administrativas, né, estadual, municipal, vão se aposentar nos próximos anos. Então, se agora o Brasil aprova uma reforma administrativa que diminui um pouco, né, um pouco não, vai significativamente o valor do salário de entrada dos próximos servidores, e estende mais isso na carreira, não é? Fazer chegar no final da carreira depois de, sei lá, 20 anos, e não depois de 10, 15, ou 25 ou 30 anos. Então, dilatar a remuneração no tempo. O nosso gasto com os servidores públicos tende a diminuir muito nos próximos anos. Né? E isso vai permitir também diminuir o peso dessa despesa nos gastos do Estado e poder investir em outras áreas, saúde, educação, etc. Além do que, a gente demonstra responsabilidade fiscal, né, que reduz os nossos juros para os investidores no mercado internacional, e assim a gente dá menos dinheiro para os banqueiros, olha aí. Não é? Todo mundo fala assim, não, tem que investir em educação, não dar dinheiro para os banqueiros. Ora, é simples, a gente diminui o nosso risco, não é? A gente diminui o nosso risco de calote, diminuindo os nossos déficits.
Aí a gente vai pagar menos juros, dá menos dinheiro para os banqueiros e investe mais em educação e saúde. Esse é o caminho clássico, né? É a fórmula Angela Merkel, né? Bom, que mais que alguém está perguntando aqui? Falta uma política voltada para esses acordos entre empresas privadas e universidades. Poderíamos também pensar em acordos, beneficiar amarrar esses acordos e tal. Então, na verdade, nem falta, viu? Tem uma legislação. Procura ler aquela matéria que eu mostrei da revista da FAPESP. Lá eles falam assim a legislação da FAPESP ou do SEBRAE, um dos dois, eu não lembro bem onde eu vi, mas lá eles falam do caminho burocrático para conseguir essas parcerias. Mas é óbvio, sempre dá para agilizar, facilitar, melhorar, divulgar mais e incentivar, né? E aí as políticas públicas é que vão fazer isso, né? A galera que vai prestar o Enem aí, a conclusão da redação, né, uma das 5 competências, né, a última competência lá, a quinta, né, do Enem, valendo 200 pontos, é você formular uma proposta de intervenção, né, para um problema social. Então, o que a gente está falando aqui são e isso geralmente vão ser políticas públicas, né, e o que a gente está falando aqui é justamente disso, políticas públicas para resolver diversos problemas sociais. No caso aqui, enfocando universidade, ciência e tecnologia. Que mais? Alessandro, pensando nisso, esse investimento em desenvolvimento científico seria também uma forma de estratégia econômica, imagina a Alemanha como referência. Com certeza, com certeza. É essa a ideia, né? Não ver aumentar gastos, né, em ciência e tecnologia como gasto, mas ver como investimento. Investimento multiplicador do PIB, da riqueza, de impostos, de qualidade de vida para todo o povo. O lance é esse, certo? E aí, ó, recomendo a vocês a leitura dessa matéria aqui, ó, da BBC, de 1º de junho de 19, também comentando aqueles passos da Alemanha que eu citei aqui. Porque a Alemanha decidiu investir 42 bilhões de euros em universidades. E aí tem uma fala aqui muito emblemática do presidente da Associação de Reitores da Alemanha, né? Peter André Alt. Ele diz o seguinte: as universidades e a ciência, além da amplitude das disciplinas, são reconhecidas aqui. Aqui ele está falando na Alemanha. Em alguns países já não é assim. Aí talvez seja o Brasil. Quando vejo a situação no Brasil, olha aí, hein, o reitor lá da Alemanha, lá, do presidente da Associação dos Reitores. Quando vejo a situação no Brasil onde há ataques contra filosofia e sociologia, percebo que vivemos na Alemanha uma situação muito mais confortável. Então os caras olham e falam assim, gente, que loucura, ficar atacando filosofia e sociologia, meu, como é que eles vão se desenvolver desprezando essas áreas, as ciências humanas, né? Já que são seres humanos que fazem a economia, né? E não a economia que faz os seres humanos. E aí ele diz o seguinte, ó, para ele, quem aprende a pensar em métodos, a resolver problemas, se comunicar, tomar decisões e produzir rapidamente entendimento a partir de informações, pode atuar com sucesso em vários setores. Neste ano, a importância do ensino superior cresceu também no âmbito do orçamento, e aí fala do pacto, né, do planejamento lá decenal que eles fizeram, né? Meu, essa matéria é fantástica, assim, tem muitos dados, muitas informações, assim, que vale a pena, né, a gente refletir, né? Aí tem uns números aqui que eu mostrei, ó, lá também, enfim. Aí fala aqui que eles estão na vanguarda, né? Saíram de universidades alemãs as descobertas, por exemplo, do bacilo da tuberculose, do raio-x, da ligação entre o vírus HPV e o câncer de colo do útero, da tecnologia para o disco rígido, além da teoria crítica. Mas não só isso, nelas são formados professores, médicos, pesquisadores das mais diversas áreas, artistas e uma grande variedade de profissionais que são fundamentais para o funcionamento da sociedade. De acordo com Alt, né, aquele presidente da Associação de Reitores da Alemanha, reitor é quem dirige uma universidade, tá? As universidades são fundamentais para o desenvolvimento dinâmico e contínuo do conhecimento em todas as áreas, além de trazerem da inovação por meio da pesquisa e estimularem a criação de empresas a partir de estudos gerados em seu âmbito, quer dizer, dentro delas.
Nelas são formadas pessoas que buscam soluções e podem resolver problemas. A gente tem problema no Brasil? Sem solução, que está difícil, o povo está sofrendo? É da universidade que vai vir. Assim, se houver investimento, se houver professor, se houver assistente estudantil, se houver a estrutura necessária para a universidade cumprir o papel dela. Bom, que mais? Tem aqui a coordenadora de projeto e pesquisa Futuro das Ciências Humanas, desenvolvido na Universidade de Leibniz, de Hannover, e ela ressalta o papel das universidades para a produção e mediação de conhecimento em todas as áreas. Sem isso, não há desenvolvimento e progresso na sociedade. Sem ciências humanas, não tem desenvolvimento e progresso, cara. Muito do conhecimento produzido no âmbito acadêmico é aplicado posteriormente na indústria, gerando desenvolvimento e contribuindo para que o país se tornasse uma das maiores economias do mundo. Né? Aí está falando aí, a Alemanha ficou em terceiro lugar em competitividade global. Liderou o quesito de inovação, no geral. Né? O relatório do Fórum Econômico Mundial destacou que a inovação é o motor para o crescimento da produtividade. Esse processo tem como um dos seus pilares o desenvolvimento de ideias. No estudo, o país é elogiado pelos investimentos em pesquisa, pela qualidade dos institutos de pesquisa e pela interação entre aqueles que produzem conhecimento e empresas. A Alemanha fez 99%, 99 pontos aí, né, no critério pesquisa e desenvolvimento do quesito inovação. O forte desempenho da competitividade global da Alemanha é também explicado por fundamentos muito sólidos, como um ambiente macroeconômico estável. Então, quer dizer, a política macroeconômica, juros, inflação, desemprego, dívida pública, tem um controle lá, é estável, não muda do dia para a noite. Por quê? Porque assim as pessoas podem fazer investimento, porque sabe que o país tem estabilidade institucional, democrática, não é? Se a gente não tiver estabilidade democrática, de repente a gente não sabe mais o que vai ser da economia do país. Sem liberdade de expressão, a economia também é prejudicada, né? A gente está vendo Hong Kong agora com o decreto chinês lá, a Lei de Segurança Nacional. A Hong Kong, que era uma ilha livre, não é mais. Não pode mais publicar livros criticando o governo chinês. Não é? Então, certamente que meios de comunicação, essa live que a gente está fazendo aqui, nada disso pode existir se não houver liberdade de expressão. Bom, dito isso, leiam lá depois a história das universidades alemãs, né? O Estado-nação da Alemanha surgiu lá no século XIX, né, 1870, e o Bismarck, né, aqui, e as universidades são muito anterior, né, elas são muito anteriores a isso, as universidades vieram antes, né, e aí quando eu falo de democracia, não é, relacionada ao investimento em ciência, aqui, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, as universidades acabaram sucumbindo ao regime nazista entre 33 e 45, e a ideologia de extrema-direita, obrigando muitos alunos e professores brilhantes, como Hannah Arendt, Albert Einstein, a abandoná-las. Fuga de cérebros, principalmente para os Estados Unidos, levou o país a perder a posição de liderança no campo científico que havia conquistado ao longo do século anterior. E vamos só fazer uma observação aqui, né? O Einstein, ele então foi, né, fugiu, né, ele era judeu, enfim, alemão, judeu, fugiu da Alemanha para os Estados Unidos e participou lá da criação da bomba atômica, né, que levou depois à perda da guerra, né, pela Alemanha. Então, quer dizer, tudo tem retorno na vida, né, e a Alemanha perdeu o maior cérebro que se tem em ciência, que é o Albert Einstein. Por quê? Por falta de democracia e perseguições políticas, né? Então, a gente precisa ter um ambiente de liberdade para a ciência prosperar, a inovação acontecer, as pessoas poderem exercer o seu senso crítico, pensar a realidade dentro dos limites constitucionais da Constituição Federal de 1988. Beleza? Se a gente fizer isso, não é? A gente vai ter cada vez mais boas notícias, como essa aqui, saiu no Infomoney, dia 14 de agosto, anteontem. Sem injeções, sem agulhada, vacina em spray, desenvolvida pela USP, pode ser a aposta brasileira contra a Covid. E aí a USP, enquanto o mundo corre contra o tempo para conseguir uma vacina contra o coronavírus,
pesquisadores da Faculdade de Medicina e Ciências Farmacêuticas da USP apostam em um projeto de uma vacina sem agulhas ou injeções, aplicação nasal. O objetivo é induzir uma resposta mais rápida no organismo, uma vez que a aplicação intranasal permite que a vacina chegue nas vias aéreas superiores nos pulmões, o que faz com que o sistema imunológico atue nessas áreas que podem ser mais comprometidas e tal. Então, a gente está aí inovando à frente, né? Ninguém está desenvolvendo uma vacina como essa, pelo que eu saiba, e que se tem notícia, né? E aí, aqui também, o que eu ia falar, que aqui, ó, também estão participando da pesquisa virologistas e imunologistas do Instituto de Biomed, especialistas em nanotecnologia, do Instituto de Química da USP e também da Universidade de Campinas, né, Unicamp. E aí tá falando, tá na testagem, né, testes 1 e 2 e tal. Essa vacina, talvez ela seja comercializada, né, a um custo de R$100, né? Fala assim, pô, é caro, será, para não pegar Covid, voltar à economia, todo mundo poder voltar a viver, sem agulhada, pagar R$100. E mais, né? O preço aí está subsidiado, né? Não é o preço que seria se fosse um laboratório privado produzindo, né, a vacina. Aí certamente seria mais alto. E também nada impede o Estado de aumentar o investimento e ser fornecido nos postos de saúde, etc. Né? A USP está sempre aberta aí a cooperar, né, com os entes públicos. Bom, com isso, eu encerro aí a nossa live, né? Que mais que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Se dolarizarmos a economia brasileira, não ajudaria a trazer investimentos, principalmente na área da educação? Então, Kelvin, é uma pergunta de economia, eu vou me arriscar a responder, não é muito a minha área, mas é uma área que eu gosto de estudar e, inclusive, ensino para os alunos, dentro das minhas possibilidades, os conceitos básicos, né? Mais profundo, assim, tem que fazer a faculdade, né? Mas, assim, alguns países que fizeram isso, né? A Argentina, no final da década de 90, né? Lá com o Curralito, e o Equador, acho que fez isso também. A Argentina fez, voltou, o Equador fez e permaneceu. É uma economia dolarizada. Você acaba tendo um problema, né? Porque, em última instância, o ente público, né, o Estado, quando ele tem uma moeda própria, ele pode imprimir o próprio dinheiro ou financiar as suas próprias despesas na moeda dele. Então, ele tem acesso à moeda dele. Agora, ele não pode imprimir a moeda dos outros. Então, quando um país dolariza a economia, digamos que ele fica um pouco exposto também àquilo, mais diretamente, aquilo que o país daquela moeda, no caso dos Estados Unidos, né, se for o dólar, faz na economia deles, né? Então, a gente fica mais exposto a risco, fora outros problemas, né, que a gente precisaria pesquisar, né, sobre as consequências da dolarização. Mas não é necessário dolarizar, não foi, né? A gente está falando aqui de investimentos grandes, ciência e tecnologia, que o Brasil era a sexta economia do mundo até 2010, e a gente conseguiu isso basicamente com exportações de commodities, né? Então, se a gente quiser, né, deixar de ser um país prioritariamente que exporta commodities, produtos agrícolas, minérios, etc., e passar a exportar produtos qualificados, né? E ter uma mão de obra mais qualificada, agregar muito valor à nossa economia, pela ciência e educação, a gente vai conseguir fazer isso. Exportando mais, entram mais dólares no país. Aumentando a oferta de dólares no país, o preço do dólar cai. Então, a tendência é que a moeda brasileira se valorize conforme o Brasil vai se tornando cada vez mais uma economia exportadora e exportadora de produtos com alta tecnologia envolvida, como foi o caso daquela empresa que eu falei, né, Ângelos, né, de produtos odontológicos, que começou muito simples, como a gente viu naquela matéria do Sebrae, e depois virou uma potência exportadora para o Brasil inteiro, e de um produto de alta tecnologia, graças à associação com as nossas universidades e centros de pesquisa público. Beleza, pessoal? Com isso, vamos chegando aí 1h24 de live. Eu encerro aqui nosso primeiro papo de vestibulando. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta?
Podemos parar? O que vocês acham aí? Gostaram da nossa conversa? Nosso papo sobre ciência e tecnologia? Hã? Podem escrever, se não, bom, qualquer coisa depois eu respondo aí os eventuais comentários que vocês fizerem, beleza? Podem deixando os comentários aí na nossa live que, conforme eu for vendo, aí eu vou respondendo ao longo da semana, enfim. Beleza, pessoal? Bom domingo a todos. Daqui no próximo domingo, às 19 horas, a gente tenta trazer outro assunto aí, uma leitura, uma questão comentada, uma entrevista, alguma coisa, para a gente tentar contribuir aí com a preparação, a reflexão, o crescimento em educação e tecnologia de todos vocês e daqueles que nos cercam. Excelente live aí, ganhou um voto. Mais uma pergunta antes de encerrar. Alessandro, gostaria de saber se existem mais países como o Brasil com esse tipo de dificuldade. Deve existir muitos outros. Eu não posso te falar com certeza que eu não estudei outros países quanto a esse aspecto. Não é que eu peguei especificamente o Brasil, a Alemanha e tal. Mas, assim, é muito difícil que as pessoas compreendam o valor da educação, o valor da universidade, o valor do investimento em ciência e tecnologia para potencializar uma economia. E, assim, muitos países, principalmente os países pobres e tal, não dão condições para o seu povo frequentar as universidades, não é? Então, a universidade, em muitos lugares, é um lugar de luxo, né? Como foi no Brasil, até surgirem as cotas aí, que abriram as portas para todo mundo que vem da escola pública, como eu vim também da escola pública, beleza? Eu entrei ainda antes das cotas, né? Foi uma longa história, um dia eu conto aí. Mas, bom, adorei, não vai dar tempo de você ler, eu acho. Ah, eu li, sim, viu? Então tá bom. Quem foi que falou, né? Mas é isso aí, pessoal. Abração para vocês. Obrigado pela atenção, por quem assistiu ao vivo, por quem vai assistir depois. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Obrigado aí. O que vocês puderem apoiarem a gente, da Associação Vestibulandos da Cidadania, os nossos tigres, somem com a gente aí no voluntariado, não é? É um trabalho gratuito para transformar a vida das pessoas, né? A gente hoje está com uma parceria com o município de Itaquá e a gente está dentro do Parque Ecológico lá. Suspendemos as aulas por causa da pandemia, mas assim que houver segurança, a gente retorna e ano que vem, se Deus quiser, a gente espera estar lá também com novos projetos aí, fortalecendo o curso ainda mais, para termos cada vez mais aprovados. Hoje mesmo, demos aí a aprovação da Amanda. Parabéns, Amanda. Arrebentou aí o curso de logística aeroportuária na FATEC, meu, parabéns. Ontem a Isabela, né, de Arujá, a gente também está tentando estruturar esse curso em Arujá, em parceria lá com a Secretaria de Assistência Social, e o Adão, né, do Centro de Convivência para Criança e para Adolescente, né, a gente está tentando estruturar lá também um pré-vestibular gratuito, e o ano passado a gente deu aula lá um semestre, né, parte dos nossos professores estiveram lá, e a gente já tem um fruto aí, que foi a Isabela aprovada, outros também elogiaram. Então é isso, pessoal. Tamo junto aí. Abração, obrigado por vocês acompanharem, espero que tenha sido útil, que tenha ajudado a refletir sobre esse tema fundamental, e ótimo domingo, ótima semana para vocês. Beleza? Obrigado. Muito obrigado pela live, como você maravilhosa. Abração, né, Cláudia? Encerramos.